MS Dia Preview, informação até você. Nessa entrevista eu trago aqui o Cabo Couto, da ACS, para falar sobre segurança pública e sobre essa entidade que é o segundo maior sindicato de Mato Grosso do Sul. Papo interessantíssimo para você acompanhar mais, fica no vídeo. Cabo Couto, obrigado pela vinda aqui no MS em Dia, uma grande honra você poder falar dessa entidade que tem uma importância enorme para a segurança pública do nosso estado, uma cidade classista, e falar sobre a sua história nessa entidade também, que tem um caráter democrático, né? Você foi o escolhido para uma disputa, uma questão de serviço prestado, né? Você nem estava entre os cotados das chapas, mas esse seu nome começou a pipocar aqui, ali, pelo menos é a história que chegou até mim, e aí de repente você estava concorrendo e acabou se sagrando vencedor numa disputa apertada, né? Exatamente, muito obrigado, Danilo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. E é justamente isso que aconteceu, né? A gente já estava na associação há uns 4 anos como presidente do Conselho Fiscal e o presidente atual, na época, precisava de um sucessor. E chegou até o meu nome e a gente emplacou e conseguimos a vitória. E perto da eleição, foi o quê? Semanas antes da eleição, seu nome passa a ser oficial, você não teve a tal da pré-campanha, né? Sequer uma campanha direito, né? Isso te atrapalhou? Como que foi? Foi mais difícil, no caso? Quando eu entrei para dentro da campanha, eu senti que realmente isso atrapalhou bastante. Apesar de eu ter 27 anos de polícia, eu acreditava que meu nome seria conhecido no estado. Trabalhei muito tempo com policiamento comunitário, né, com polícia comunitária, que é uma filosofia de aproximação da polícia com a comunidade. Viajei muito o estado, dei aula de polícia comunitária. Eu sou o primeiro soldado a ter o requisito para poder dar aula de polícia comunitária, né? Mesmo assim, quando eu entrei para dentro da campanha, eu vi que eu precisava ter articulado bem antes. Como meu nome não era citado, meu nome não era cogitado para poder estar na presidência da associação, e foi de última hora, isso prejudicou um pouco. O senhor foi que nem o Bolsonaro, né? Há um tempo atrás, nem citariam o Bolsonaro como presidenciável, e aí nos últimos anos ele foi se credenciando e hoje é o líder das pesquisas, o mais forte candidato. Ninguém cresce como ele, até saiu o dado agora que a rede social dele aumentou 41% de tamanho, enquanto a dos outros cresce 5%, 10%, com um trabalho pesado, às vezes mais caro em cima, né? E aí o que fez a diferença? A proposta clara, o objetivo, o fato de não ser político ajudou bastante, porque dentro, por mais seja uma entidade classista, tem quem é mais político, né? Tem mais esse tino burocrata e tal, e você foi mais na franqueza. Exatamente, olha só, eu não chego nem aos pés do Bolsonaro. O Bolsonaro é um mito, né? Bolsonaro é um fenômeno que aconteceu no país, né? Mas assim, o meu caso foi um caso quase que um surgimento, né? Dentro da nossa associação. E por eu ter a minha experiência de vida, de polícia, de estar trabalhando, de ter 27 anos sem nenhuma punição, ter 27 anos de uma integridade, de ser pai de 2 filhos, casado há 30 anos com uma mulher só, que é um caso meio que raro dentro da polícia, né? Então eu emplaquei o meu nome, mas enfrentei grande dificuldade, até porque o pessoal nosso da associação, eles esperavam uma mudança, né? E aí o presidente que estava há 8 anos no comando. E como eu fui o sucessor dele, eles achariam que a gente continuaria no mesmo ritmo, né? Na mesma logística que eles estavam. E o senhor simbolizava a renovação, né? Simboliza atualmente também. Mas aí quando nós assumimos a associação, hoje há 5 meses na frente da associação, acredito que os nossos sócios já estão vendo, né, a mudança, estão vendo a nossa atitude, a nossa postura. Foi uma coisa que eu enfatizei bastante na minha campanha para a CS. A minha postura, né, a minha postura é o seguinte: eu sou muito franco nas minhas coisas. O que existe uma palavra na Bíblia que diz que é sim, sim, não, não, passa disso é maligno.
Então, eu acho que a gente tem que aprender a falar as coisas verdadeiras. Falta isso para o Brasil, na visão do senhor? A entidade que o senhor gere, ela tem mais de 3 mil sócios, né? Quer dizer, você não fala para 1, para 10, você fala para muita gente, né? E tanto é que um organismo desse tamanho, é normal até que uma disputa seja acirrada, como foi o teu caso, embora seja a renovação, poderia ganhar de goleada, como ganhou na hora que o seu nome foi escolhido, de 17 foi 15-2, mas depois, na hora dos votos gerais, foi apertado para o senhor, teve até recontagem no caso. Mas o Brasil, ele vive uma democracia que parece que não se respeita, né? O não é sim, o sim é não, o corrupto ele consegue várias brechas para estar fazendo as coisas, sendo que às vezes uma diretriz mais clara, o militar acho que respeita mais isso, seja um caminho mais correto para se planejar, né, no país. Olha só, Danilo, eu penso que o Brasil vive uma hipocrisia, né? Esse é o nosso regime, né? Infelizmente. Infelizmente, né? Por que o Bolsonaro é um mito? Porque ele está falando a realidade que o povo precisa ouvir. Está falando a verdade, né? O povo cansou de mentira, cansou de fantasia, de enrolo e falácias. Cansou. Então, por isso que ele está despontando, porque o camarada, apesar de falar coisas que de repente para uns dói, mas ele está falando a verdade. Agora, essa hipocrisia, esse viés que a gente acabou chegando, ela reflete muito na segurança pública, né? Que agora todo mundo adora falar da segurança pública e reclamar por conta do que está acontecendo no Rio de Janeiro e em outras partes do país, fala-se muito de fronteira e tal, mas o profissional dessa área, e o senhor que é um policial militar, e tantos outros aqui de Mato Grosso do Sul, ele sofre muito, né? Às vezes aposenta sem a promoção que ele deveria ter recebido, ou passa por situações de estresse agudo, dependendo do que ele vai enfrentar na vida dele, ou até problemas de saúde, e não é muito bem lembrado da maneira como deveria pelo poder público, né? E para isso que serve, no caso, uma entidade como essa que o senhor está tocando com outras pessoas aí, para poder defender direitos que às vezes nem precisariam ser defendidos se as coisas funcionassem bem, né? Você falou a verdade, né? É direito, né? Então nós deveríamos ter isso. Se é direito, então deveria ser nosso. Mas, infelizmente, não é assim, né? O senhor até usou o slogan de levar a justiça para onde teve injustiça, no caso. Exatamente, nós fomos eleitos com esse intuito, de fazer justiça ao injustiçado, né? Porque a nossa polícia militar, principalmente a classe dos praças, que é do subtenente ao soldado, é muito injustiçada, muito injustiçada. Hoje, melhorou bastante, porque hoje um soldado entra na polícia se ele tiver os requisitos que é necessário. Com 7 anos ele sai promovido a cabo. Mas no meu tempo fiquei 17 anos. E teve companheiros meus que ficou 20, outros ficaram 22 anos para ser promovido a cabo. Ou seja, algo que era um direito, mas esse direito não foi passado. Então, muitos foram injustiçados. Nós temos inúmeros companheiros nossos que ficaram 30 anos dentro da polícia prestando um serviço de qualidade, sem recursos devidos, prestou um serviço realmente de selva e não foram reconhecidos. Não foram reconhecidos. E aí, nisso a entidade tem como dar também um apoio jurídico para que a pessoa entre com algum processo para tentar requerer esse direito? Tem como conseguir isso ainda? Ou às vezes é inviável já? Algumas situações é irreversível, não tem mais condições. Isso é uma tragédia. É uma tragédia. Mas assim, o que nós, quanto representante de classe, puder fazer, a gente vai fazer. Nós temos uma assessoria jurídica hoje qualificada, né? A nossa assessoria jurídica é ótima. Quando eu entrei na associação, eu reestruturei, era uma promessa de campanha minha, que eu reestruturaria o quadro jurídico nosso, que é o nosso cartão postal. Muitos dos nossos sócios estão na associação hoje porque precisam de uma assessoria jurídica, porque hoje um habeas corpus, qualquer um aí, tabela da OAB é R$7.000, e aí o soldado que ganha R$3.000, R$3.500, não tem condições de pagar. Então, o nosso cartão postal é jurídico. Eu reestruturei o quadro jurídico, nossa assessoria jurídica é ótima. Nós temos quase que os melhores advogados da cidade hoje. Então, na medida do possível que nós pudermos responder ao nosso sócio, a gente vai fazer.
Cabo, e no caso, por exemplo, assim, além da estrutura jurídica, vocês também têm a possibilidade de fazer uma rede de convênios ou algo do tipo para poder ajudar o associado? Existe esse tipo de situação ou vocês pensam esse tipo de situação para o futuro? Tem gente que às vezes se preocupa mais com isso do que a questão jurídica, né, que é vital, como o senhor falou. Às vezes só sabe quando precisa. Mas vocês têm um potencial enorme para poder mostrar, olha, nós temos aqui 3 mil famílias, de certa forma. Né? Na verdade, 6, né? Porque 6 tem um policial que é geralmente casado, então é 6 mil famílias, a gente tem ali. 6 mil pessoas, no 6 caso, mil né? pessoas. Por baixo, né? Por baixo, por baixo. Olha só, nós assumimos a associação há 5 meses, a gente fez um convênio com a Ótica Diniz, né? Óculos, já fizemos um convênio lá com uma porcentagem boa de desconto. Fizemos uma parceria com a faculdade, era uma promessa de campanha também minha. Fizemos uma parceria com a faculdade Unileia para dar um desconto, né, nos cursos de graduação e pós-graduação para os nossos associados independentes. Que bom. Né? Então, a gente já fez essa parceria para poder beneficiar, de certa forma, o nosso sócio. Nós temos também hoje na associação, que nós implantamos, assim que eu assumi lá, uma psicóloga que atende o nosso sócio na questão psicológica, que é um problema que nós temos dentro da CS, e não só dentro da CS, dentro da instituição Polícia Militar e Bombeiro Militar. Os nossos policiais e bombeiros militares estão afadigados, eles estão cansados. E isso é a prova do que é a segurança pública no nosso país? É a prova hoje? Do que é o próprio serviço de segurança pública e eu digo em especial Polícia Militar e Bombeiro Militar, por causa do nosso RDPN, por causa do nosso regime. Então, isso afadiga. Ou seja, muitas pessoas... teve a reforma trabalhista ano passado, muita gente reclamou da perda de direitos, né, que houve realmente de uma maneira sistemática para várias categorias e tal, mas o policial militar, o bombeiro militar, em todo o nosso Brasil, eles não têm uma série de direitos que eles deveriam ter, que acaba influenciando na carga de trabalho, e muita gente não sabe, né, da jornada de trabalho que ele enfrenta, do próprio INSS, que acaba não recolhendo da mesma maneira. E isso daí é uma coisa assim que falam tanto da segurança e nem se discute isso nesse momento, que é um momento emblemático de eleições, né? Eu acredito que esse momento aqui é um momento especial para nós passarmos para a nossa população. Que tipo de direitos que deveriam ter, que poderiam ter, que acabam não tendo, só para a gente poder deixar isso bem registrado? Bom, por exemplo, nós trabalhamos 30 anos e vamos embora para casa sem nada. A gente não tem direito de INSS, não tem direito de nada. Né? O policial militar trabalha por aquilo que ele ganha e pronto, acabou. Inclusive, estamos com ações lá na associação sobre o nosso PASEP, que quando você vai embora para casa, você recebe R$200. Isso é um absurdo, um absurdo. A própria estatal, o próprio Banco do Brasil paga R$200 para nós, que trabalhamos 30 anos dentro da instituição. Então, ou seja, nós não temos direito de nada. A jornada, às vezes, e a jornada de trabalho é apertadíssima, né? Nós temos algo que nos diferencia, que é o nosso RDPM, a questão de ser militar. Eu hoje, que é aniversário da Polícia Militar, 183 anos de polícia, falei isso hoje para o nosso site, que para nós é algo de honra, de orgulho, fazer parte da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul, mas, Danilo, a nossa função, o nosso trabalho é um sacerdócio. Você precisa realmente querer ser policial militar, senão você se afadiga e você não consegue desenvolver e você vai acabar sendo prejudicado ou prejudicando a própria família. Além daquele excludente de ilicitude que o Bolsonaro tanto fala, há outras questões, né, também, como, por exemplo, fora a jornada, que é uma jornada terrível, às vezes trabalhar sem o equipamento necessário, por mais que o governo do estado tenha equipado bastante, mas há regiões, há batalhões do estado aqui, onde o policial está menos equipado que o bandido, né? E aí a gente está falando de arriscar a própria vida, sim, no caso, né? Não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa, é muita coisa, né? A gente trabalha, por exemplo, na capital, uma região sul, que é o lugar onde eu moro e onde eu trabalhei, estava trabalhando até antes de ir para a associação. Você assume uma viatura, trabalha 24 horas, e 24 horas sem parar. Sai de uma ocorrência e vai para outra ocorrência. Sai de uma e vai para outra ocorrência. Trabalhei no 190.
Atendente do 190, atender 300 ligações. Um atendente atender 300 ligações numa noite de serviço de 12 horas. É quase que insuportável para o ser humano. Então, voltando ao que eu estava dizendo antes, questão do psicólogo. Por isso que nós acrescentamos um psicólogo lá, e é um serviço do Estado, mas o Estado não está dando esse serviço para a gente. Então, nós, como representantes classistas, colocamos uma psicóloga sem ônus algum para o nosso associado e para os seus dependentes lá na associação. E que tipo de perspectiva ou saída que o nosso Brasil, o nosso Mato Grosso do Sul pode ter ainda para melhorar nessa área de segurança pública? Há saída? Há como reverter essa guerra que parece que a gente está perdendo? Aqui no estado acho que nem tanto, né? A gente conseguiu até enfrentar melhor nesses últimos anos do que no comparativo a outros estados. Mas também não está totalmente tranquilo, né? Ó, Danilo, eu vou falar agora para você, eu vou falar aqui que talvez alguém não vai gostar do que eu vou dizer, mas dizem que o Neymar é herói. Heróis são os nossos policiais e nossos bombeiros militares, que atende a população, dá uma resposta para a população sem ter uma qualidade logística, uma qualidade humana para poder corresponder a isso. E nós, sul-mato-grossense, damos essa resposta para a população. Né? O nosso índice de criminalidade aqui é baixo porque nossos policiais trabalham. Faz o serviço que eles juram na sua formatura, inclusive com o risco da própria vida. Os caras dão uma resposta. Então, realmente, nós somos heróis. Heróis que deveriam ser homenageados e honrados. A gente acredita em dias melhores. Nunca perdemos a esperança. E nós, como representantes de classe, vamos labutar para que o governo nos valorize. Que o governo olhe para nós como realmente verdadeiros heróis que fazem um trabalho em prol da comunidade, em prol do sul-mato-grossense. Obrigado pela visita aqui, parabéns pelo trabalho, viu, Cabo? Parabéns, valeu, Cabo Couto. Estamos à disposição. MS Dia Preview, informação até você, obrigado pela companhia. Como você pode ver nessa entrevista, é muito importante valorizar o profissional da segurança pública, o nosso policial, porque a sociedade que não valoriza o policial como um herói, transforma o bandido em herói. Pense nisso, acesse www.msdia.com.br. Um abraço, ficamos por aqui.